Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 12 de março, segunda-feira, vamos iniciar esta semana falando sobre os renais crônicos. Exatamente. Cada vez mais o número tem crescido, as pessoas precisam saber o que acontece, o que sente, quais as dificuldades, porque os renais crônicos acabam sendo realmente deixados de lado muitas vezes pela nossa sociedade. Então o programa hoje vai resgatar um pouquinho disso, vamos falar quais são os riscos que eles sofrem. Muitos passam na máquina de hemodiálise 2, 3 vezes por semana, então a gente precisa esclarecer alguns pontos. Os abraços de hoje vão para o senhor Correia e seus familiares, moradores do bairro José Tavares do Couto. Um abraço, Correia, toda a sua família. Também para Adelério Francisco de Jesus, morador do bairro São Conrado. E para o Benedito de Oliveira, morador do bairro Maria Aparecida Pedrocian. Eu tenho um carinho muito grande pelo Maria Aparecida Pedrocian, esse bairro que a gente tem grandes amigos, que nos dá uma audiência muito grande. Um abraço a todos vocês aí. A luta diária de quem tem insuficiência renal é árdua. As sessões de hemodiálise, a qual o paciente se submete, para muitos, causa desconforto indescritível. Porém, é bem verdade que a hemodiálise é considerada um dos grandes avanços da medicina, já que o tratamento concede ao paciente uma oportunidade e capacidade de sobrevida produtiva para uma doença que até pouco tempo era fatal. Mas mesmo com todos essas nuances da insuficiência renal crônica, nós vamos conversar com um amigo que é o Gessé Ramalho Freire, coordenador de campanha e eventos de renais crônicos. Boa tarde, Gessé. Boa tarde, tudo bem, doutor Paulo? É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Você que é um paciente renal crônico, você que sofre com tudo aquilo que essa doença causa, mas é importante que seja realmente uma pessoa que passa por todas as dificuldades, até para que em casa as pessoas possam entender, possam colaborar, muitos possam até querer ajudar. Então eu começo lhe perguntando, Gessé, o que vem a ser a insuficiência renal crônica do ponto de vista de um renal crônico? Ele não é médico, ele não tem o estudo voltado para a ciência médica, mas ele é um portador da insuficiência renal crônica. Então é importante a gente ouvir da boca dele o que é uma insuficiência renal crônica. Bem, doutor Paulo, em primeiro lugar eu fico muito agradecido por esse espaço que o senhor nos cede aqui. Eu sou renal crônico desde 2005, sou diabético, acabei me tornando renal crônico devido ao diabetes. Sou diabetes tipo 2 desde 2005. Um dia pela manhã eu acordei, visão turva, estive aqui em Campo Grande, me disseram, olha, você perdeu 60% da visão e os seus rins não estão funcionando totalmente. Voltei para o Dourado, fiz alguns exames e acabei percebendo que eu estava funcionando apenas 33%. Qual é a minha visão? De repente você leva uma vida normal, eu era professor de dança há 10 anos, trabalhava, levava uma vida totalmente normal como a maioria de vocês. E você acaba sendo privado de inúmeras coisas. Eu costumo sempre dizer assim, que às vezes as pessoas reclamam que a cerveja não está gelada, que o filé não está bem passado. Uma das rotinas dos renais crônicos é poder consumir apenas de 500 a 750 ml de água, que é algo mais básico do que água, entendeu? Então a minha visão hoje é uma privação muito grande em relação a uma vida de que uma pessoa normal leva. Mas se você aprende a conviver com isso, eu lembro-me da primeira vez que eu entrei numa clínica, eu falei, a minha vida acabou. Mas com a convivência eu pude perceber que a qualidade de vida que um renal pode ter, quase que leva uma vida normal, entendeu? No sentido de você ter algumas limitações e restrições, mas você consegue viver dentro de um parâmetro normal. Vocês estão vendo? Que testemunho maravilhoso, né? Às vezes a gente reclama realmente de uma bebida, de um refrigerante que não está tão gelado, outras vezes do filé que não está bem passado, da carne, às vezes do arroz, às vezes de um ovo frito, que você queria ele menos
intensidade do que foi a fritura, e eles muitas vezes não podem beber mais do que 750 ml de água por dia, além das privações naturais que essa doença traz. É hora de repensar. Gessé, além da diabetes, quais outras patologias podem levar a uma insuficiência renal crônica, você sabe? Doutor Paulo, hoje o maior índice é devido ao diabetes, realmente. Mas em segundo plano vem a hipertensão, que é a pressão alta, vem o lúpus, vem cálculo renal, infecção urinária e alguns tumores. Mas hoje o que mais leva as pessoas a se tornarem renais crônicos é o diabetes. A sua formação, para que as pessoas em casa possam entender, você não é médico. Qual que é a sua formação de estudo? Eu tenho o segundo grau completo, né? E sempre trabalhei nessa área de venda. Em Dourados, lá eu era professor de dança de salão durante 10 anos. Sempre fui voltado na área da fisioterapia, sempre trabalhando envolvido com as pessoas. Mas na área educacional tem apenas o segundo grau. Vocês estão vendo? Eu fiz essa pergunta de propósito. Aí você fala assim em casa, mas como que ele sabe tanta coisa da doença? É porque ele está passando por essa doença. Ele foi atrás. Hoje, com a internet, com os meios de comunicação, você se localiza rapidinho. E ele tem que saber tudo mesmo. Por quê? Porque ele quer viver. Ele está em busca da vida dele. É a esperança que ele tem, é conhecer todas as coisas que podem piorar a doença dele, que podem melhorar. Por isso ele está aqui hoje na TV falando sobre a doença renal que acometeu ele. Porque se ele soubesse do diabetes antes, pode ter certeza que o diabetes não teria causado isso nele. Pelo que eu já conheço do Gessé, a força dele de dar a volta por cima, ele não teria deixado o diabetes acabar com os seus rins. Por isso é importante que você também em casa tenha essa consciência. Recentemente, nós fizemos uma lei na Câmara Municipal, foi aprovada, outros vereadores assinaram comigo, uma lei da minha autoria, Gessé, e eu queria a sua opinião. Vocês fazem a hemodiálise 2, 3 vezes por semana, geralmente é 3 vezes por semana. E vocês, às vezes, têm os seus automóveis ou alguém que leva vocês, porque quando vocês saem da máquina, vocês saem debilitados, fragilizados, não conseguem dirigir, muitos saem bem debilitados. Eu sei, porque eu sou médico, já acompanhei vários casos assim. Mas os seus familiares, muitas vezes, os seus amigos, como hoje você está com um aqui, eles dirigem, eles param o carro ali, tem que pagar o parquímetro. Às vezes uma hemodiálise está marcada para durar 1 hora, 1h30, 2 horas, às vezes atrapalha, atrasa, ou às vezes complica a hemodiálise, a pressão cai, a pessoa não se sente bem, eles param um pouco, não é isso? E fizemos a lei para isentar, não se paga mais parquímetro, os renais crônicos, desde que comprovados, e agora a Prefeitura, através do prefeito Nelsinho Trade, vai estar realizando o cadastramento direitinho para que vocês possam ter esse direito que a lei preconiza. Você acha isso importante como estímulo da sociedade, de todos nós homens públicos, para que vocês possam se sentir também igualitários? Porque é na desigualdade da doença dele é que você começa a ver o quanto nós da sociedade cruzamos os braços e deixamos a coisa acontecer. Não é na minha casa, não é com nenhum parente meu. Mas e aí você está ouvindo, ele não tinha nada até 2005. De repente ele se viu já nessa condição toda. Você acha a lei importante, Gessé? Doutor Paulo, eu gostaria primeiramente parabenizá-lo por essa sua ação fantástica. Eu tenho a minha irmã, que eu costumo dizer que é a minha guardiã da minha saúde, o meu anjo, e eu faço ali no SIM, que é na Avenida Afonso Pena, e é um transtorno terrível ali, porque tem a escola Joaquim Murtinho do lado. E eu ouço muitas pessoas que possuem veículos ali, que falam, Gessé, às vezes eu tenho que estacionar longe, às vezes eu tenho que pagar o estacionamento. Então eu creio que essa lei vem de uma forma beneficiar incrivelmente todas as pessoas que fazem ali. E como o senhor disse, algumas pessoas fazem 1, 2, eu faço 4 horas. Entro às 12h30 e saio às 17h30. E geralmente a minha irmã tem que estacionar muito longe quando acha vaga. Então eu acho que essa lei realmente o senhor, a Câmara, a Casa Legislativa está de parabéns por essa iniciativa. Estão vendo? Por isso que eu falo, a gente tem que trabalhar pensando no próximo. Porque se eu não tenho esse problema, mas tem quem tem e que passa por essa dificuldade. Como fiz também a isenção para os jurados
que quando vão à júri, eles são obrigados, porque a lei determina, convoca você aí para ser jurado, você chega lá no fórum, você vai ficar 5, 6 horas, às vezes 10 horas lá dentro, para no parquímetro, quem vai pagar o seu parquímetro? É você, porque a justiça não paga, ela te dá a isenção do emprego naquele dia do trabalho. Então fizemos a lei a pedido do juiz que era responsável pelo júri ali do fórum, Dr. Luiz Gonzaga, conseguimos passar, a lei virou uma realidade e hoje os jurados, eles são todos eles nominados, tem uma plaquinha que ele é júri naquele período, porque não é júri eterno, não é jurado eterno, então eles são isentos, como agora os renais crônicos. Gessé, eu sei que a esperança de vocês muitas vezes é um transplante de rim. É o transplante que vai te livrar definitivamente da hemodiálise, dos problemas. É a esperança que está no fim do túnel para muitos. Como é que está a situação hoje de doação de órgão no estado, mas principalmente aqui na capital, Campo Grande? Essa resposta, Gessé, você vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Estamos falando hoje dos renais crônicos. Exatamente. Tudo aquilo que tem a ver com os renais crônicos, eles são submetidos a hemodiálise 2, 3 vezes por semana, são 3, 4 horas lá dentro. A situação não é fácil, eles passam por dificuldades, muitas vezes os familiares ficam assustados. Então estamos tirando todas as dúvidas, porque estamos aqui hoje com o coordenador de campanhas e eventos de renais crônicos, o nosso amigo Gessé Freire. Gessé, eu lhe perguntei no bloco anterior como é que está a parte de doação de rins, porque é uma esperança que muitos renais crônicos têm, é de fazer um transplante de rim. E através do transplante voltar mais ainda à normalidade da sua vida, sem os riscos que muitas vezes vocês têm na hemodiálise, no comprometimento da sua saúde. Como é que está hoje no estado, principalmente aqui em Campo Grande? Doutor Paulo, hoje existe um número grande de pessoas comprometidas com a vida, interessadas no sentido de se doar. Mas a verdade eu sempre falo com a doutora Thaís Venda, que é uma das nossas médicas nefro lá da Clínica do Sim. O que falta, no caso, a questão é a equipe. Pessoas querendo doar o rim tem, entendeu? Mas falta toda uma estrutura física. Eu creio que a Santa Casa está tentando se adequar de uma forma super rápida para que nós possamos estar fazendo transplante. Já faz alguns meses que o transplante de cadáver está parado, somente o de vivo. Então eu creio assim, que existe hoje uma conscientização grande, um desejo grande das pessoas, mas falta ainda uma informação maior, mas acima de tudo ainda falta a questão de ter uma equipe. Hoje nós temos na fila 350 pessoas, em média, aqui em Campo Grande. Está fazendo, em média, 1 a 2 transplantes por semana, geralmente um de vivo. Então, assim, conscientização, desejo existe, mas está faltando estrutura para que se possa fazer mais transplantes. Vocês fizeram a conta aí também, né? 350 pessoas na fila de transplantes. 1 a 2 por semana. Aí você tira a média que vão ser... Vai demorar, hein? Vai ter gente que não vai conseguir esperar. Vai ter desses 350 que não vai conseguir esperar chegar a hora, chegar a vez dele. Por isso é importante que a gente intensifique isso. Eu sou doador de órgãos. É importante que você se conscientize. Agora, é importante que tenha estrutura também. Santa Casa, regional, sei lá onde. Investe com tanta porcaria aí, ó. Por que não investir na preservação da vida das pessoas? Está na hora da gente olhar com carinho por essas pessoas. Está na hora de fazer investimentos. O governador André Putinelli, o prefeito Nelsinho Trade, os gestores da saúde da Santa Casa, está na hora de olhar com carinho. Porque depois que acontece a tragédia, aí não adianta mais. Aí vai ficar um a menos, dos 350 cai para 349. Resolveu o quê? Nada. Então está na hora da gente deixar a hipocrisia de lado e sermos cristãos verdadeiros. Gessé, a demanda de doação, vocês fizeram campanhas, a Central de Órgãos fez campanha na televisão, outdoor, aumentou o número de doadores?
Olha, doutor Paulo, segundo fontes da Central de Transplante, só complementando aquela resposta, infelizmente de 5 a 10% desses 350 irão a óbito sem ter a oportunidade de fazer o transplante. Apenas assim, nós temos feito várias palestras, temos trabalhado através da mídia, que é a internet, que é o acesso mais barato que nosso projeto tem. Ele tem aumentado. Recentemente nós ficamos sabendo que estava vindo equipe do Rio Grande do Sul, equipe de São Paulo aqui, fazer a captação de órgãos porque não estava havendo estrutura. Eles têm uma ONG, não é isso, Gessé? Você estava me falando. Como é que chama a ONG? CV e Vida, que é Centro de Valorização e Inclusão à Vida. Quando me disseram que eu era diabetes, não havia tantas campanhas como hoje. Disseram para mim, você não pode comer açúcar. Hoje se sabe que pão, bolacha, macarrão, arroz, tudo vira açúcar. Então hoje nós trabalhamos muito com a informação e depois com a conscientização do renal crônico, entendeu? Que isso é muito importante, trabalhar em cima disso, informação e conscientização. Tem telefone, tem site da CVI Vida? Nós temos o nosso site, que é www.cvivida.com.br. Tem o nosso contato, que é 6796074412 ou 81872924. Vocês podem estar sabendo dos nossos projetos, de que forma participar. Como nós somos um projeto ainda pequeno, nós não temos uma estrutura grande, estamos em busca de novos parceiros para que juntos nós possamos formar uma equipe que se torne imbatível em prol da vida. Estão vendo só? Além de ter a doença, foi atrás de todos os conhecimentos, está participando de uma ONG. Sabe o que é isso aí? Vontade de viver. Às vezes você que tem tudo funcionando aí, a vida não presta, não quero viver. Para com isso. Vai viver sim e vai ajudar outros a recuperarem a vida também. Seja voluntário, seja um participante. A rede de solidariedade pede isso. Pega o telefone, liga lá. Se você não pode, ajuda com a cesta básica para quem precisa. Ajuda com uma contribuição mensal. Você pode estar ajudando a salvar vidas daqueles que muitas vezes, se soubessem lá atrás, não teriam deixado com que isso acontecesse com o seu próprio organismo. Gessé, eu quero agradecer a sua presença aqui. Conte com o Programa Médico da Família. Nós vamos estar sempre parceiros de vocês. Acreditamos nas pessoas do bem como você e que a gente possa evitar que outras pessoas passem por isso, mas vamos brigar para que esses 5, 10% dos 350 não morram não. Que eles tenham esperança sim e a gente vai dar a volta por cima para recuperar a saúde deles também. Sucesso! Tá bom, doutor Paulo, eu fico muito feliz por esse espaço que o senhor nos cedeu e eu não poderia, de maneira nenhuma, terminar esse tempo sem fazer um pedido muito especial, gente, em nome de todos aqueles que necessitam de uma transfusão de sangue. Doe sangue, doe órgãos, doe vida, para que muitos possam continuar a viver. Tá vendo só? Tá feito o apelo. Use agora a sua solidariedade. Deixe o seu coração falar mais alto e ajude aqueles que precisam. Se você tem críticas, sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será do quê? Fé e saúde, exatamente. Vamos para a reflexão do dia de hoje. Que ela possa mudar a sua vida, possa devolver esperança aonde você achou que não tinha mais. Pegue o exemplo do Gessé. Quando tudo parecia estar perdido, ele ressurge das cinzas como fênix e dá a volta por cima. Vamos lá para a reflexão? Para mudar a sua vida, hein? Você que está me assistindo. As estradas da vida nem sempre são planas e lisas. Tem subidas e descidas, retas e curvas, poeiras, noites, tempestades. Encare tudo com confiança, sem desanimar. E se encontrares muitas pedras pelo caminho, junte-as para construir com elas a escada por onde chegarás ao topo do sucesso. E é assim a nossa vida. No exemplo do nosso amigo Gessé, muitas vezes você acha que está tudo bem e pode aparecer uma curva, uma descida, uma subida, muitas vezes uma estrada plana.
mas as pedras vão aparecer. Aparece no caminho de todos. É impossível viver sem ter as pedras para que nós possamos pegá-las, mas não vamos jogar no caminho de outros. Vamos fazer com que essas pedras possam juntas levarmos ao topo daquilo que nós desejamos, mesmo com todas as dificuldades. Pense nisso. Deixe Deus utilizar a sua vida no caminho que Ele entende ser o melhor para você. Mas para isso, você tem que abrir o seu coração, deixar fluir livremente e de uma forma intensa tudo aquilo que Deus quer de melhor para você. Pense nisso. Mude de vida. Deixe com que este caminho seja pavimentado por aquele que é o autor da nossa vida. É só Deus que pode realmente nos mostrar caminhos para encontrarmos a tão desejada felicidade. Eu peço isso para você que está me assistindo. Deixe Deus agir na sua vida. Pense nisso com carinho. Mude de vida para que você possa realmente ser feliz na totalidade. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma maravilhosa noite. Eu já pedi tanto para os anjos de Deus te acompanharem, que eu tenho certeza que eles estão já aí na tua casa. Eles já estão em volta de você, cobrindo a tua vida, te protegendo. Mas vou pedir mais hoje, para que esses mesmos anjos possam te guardar, mas possam guardar também a tua família. Da mesma forma que eu peço que Deus possa abençoar o teu caminho. Fiquem com eles e até amanhã.